Bem, pessoal, para darmos continuidade à implementação que foi iniciada na aula passada, referente ao exemplo do spinner, estou liberando aqui esse vídeo com a explicação de toda a codificação que foi realizada, certo? O material já está lá no site, vocês podem baixar e reproduzir os exemplos. Bem, vindo aqui para o código, assim como a gente trabalhou lá no ListView, a gente precisa criar um array de string com as informações que vão ser carregadas dentro do nosso spinner, porque o spinner, assim como o ListView, ele não aceita você colocar os dados diretamente nele. Então é preciso a gente criar um adaptador, esse adaptador receber os dados e depois setarmos a propriedade adapter do spinner com esse adaptador criado, certo? Então criamos aqui a nossa variável, nosso array percentual do tipo string. Na sequência criamos o nosso array adapter de string também, para ser compatível os tipos. Okay. Chamamos aqui de a percentual e criamos o nosso spinner, chamado aqui spn sal. Após isso, lá no método onCreate, nós iremos fazer toda a codificação necessária para carregarmos esse spinner. Então, a primeira coisa, nós criamos aqui uma variável btMostrar, que é do tipo botão, e fazemos a ligação deste botão com o botão que está presente no nosso layout. Na linha seguinte, nós temos o nosso arrayAdapter, que é o a percentual. Estamos instanciando ele, dando new e passando os parâmetros necessários para que possamos carregá-lo e configurá-lo. Então, o primeiro parâmetro é o this, né, que é o contexto no qual a gente se encontra, que no caso é a própria classe principal. O segundo parâmetro é o tipo de spinner. Nós estamos utilizando aqui o simple, né, o spinner simples. E o terceiro parâmetro são os dados que a gente quer carregar dentro do spinner, propriamente dito, que é o nosso array, criado lá, percentual, certo? Na linha seguinte, nós fizemos a ligação do nosso spinner, spn sal, com o spinner que está lá na nossa telinha da aplicação, no nosso layout, certo? Através do findViewById. E por fim, nós atribuímos a esse spinner, na propriedade setAdapter, o nosso adaptador que tem configurado os dados, o tipo da lista que vai ser exibida e o nosso contexto. E aí nós fizemos toda a configuração do nosso spinner, certo? Assim como o exemplo do ListView. Dando continuidade, agora é preciso implementarmos quando for clicado o botão calcular. Então nós estamos utilizando aqui o listener do botão e no evento onClick nós definimos aí duas variáveis do tipo double, uma chamada salário inicializada com 0 e a outra chamada novo salário também inicializada com 0. Essas duas variáveis é que vão ser responsáveis, salário, por receber o salário digitado lá no nosso componente editText na telinha, e o novo salário para dar o resultado, né, como alerta, depois que o usuário digitar o salário, escolher o percentual, ele vai exibir a mensagem do novo salário do gerado, certo? Então, nós temos aí na linha seguinte a criação da nossa variável edSalário do tipo editText, que vai fazer o quê? Vai fazer a ligação com o nosso campo salário que temos no nosso layout, certo? Então, o conteúdo que for digitado no edit, que se encontra lá no nosso layout, na nossa telinha, ele vai ser transformado para um valor double e o valor vai ser armazenado dentro da variável salário.
Então, para isso, eu preciso acessar o componente, né, pegando lá pela propriedade getText to string. Faço a conversão para double e atribuo a variável salário. Na sequência, precisamos checar qual foi o item do spinner que foi selecionado. E para isso, nós utilizamos o método do spinner chamado getSelectedItemPosition. A gente pega a posição que foi selecionada do spinner. Se for a primeira posição, no caso, o índice 0, então é o primeiro item do spinner. Ele vai pegar o salário e vai atribuir aí 40%. Se for a segunda posição, ele vai retornar 1 e vai atribuir 45% para o salário. Se for a terceira posição, ele vai ver 2 e vai atribuir os 50%. Após isso, nós vamos montar a janela que vai exibir o resultado do acréscimo do salário. Então, instanciamos o nosso alerta dialog e montamos a nossa janela, né? Setamos o título, setamos a mensagem que vai aparecer para o usuário, pegando lá o valor string da variável novo salário, configuramos lá o botão, que vai ser o botão OK, sem nenhuma ação, ou seja, quando eu clicar no botão OK, eu fecho a janela. E por fim, a gente pede para mostrar. Fiquem atentos que todos os IDs dos componentes foram alterados, certo? Então veja aí que nos Find View by ID, qual é o ID que está sendo chamado. E vocês vão precisar também renomear os ID dos componentes de vocês. Caso contrário, vocês vão ter que chamar o ID que vocês estão utilizando. Certo? Então esse é o nosso exemplo do spinner que ficou para ser implementado na aula passada. E aí hoje a gente entra já com o Image View, que é um componente visual, onde permite utilizarmos imagens. Então, se a gente for fazer lá uma telinha de splash, nós iremos utilizar um Image View e vamos carregar dentro desse Image View uma imagem para ser exibida enquanto nossa aplicação ela é carregada. Tá? Então, é um componente simples e a gente pode utilizar de diversos tipos de imagens, GIF, PNG, JPEG, dentro desse componente. E aí a gente pode alterar tamanho, cores, enfim. Tá aí um exemplo de uma aplicação que exibe aí uma imagem estática, certo? Configurada. E é esse o componente que nós trabalharemos agora. Então vamos colocar a mão na massa. Né? Vamos ver como é que vai ser o nosso projeto. Então o objetivo é a utilização, compreender como é que a gente utiliza o Image View. E vamos utilizar também conceitos que já trabalhamos aqui, que foram os buttons, né, os nossos botões e nossas text views, certo? Então, o que é que a aplicação ela vai conter? Ela vai conter um único text view, um único image view e nós teremos aí 2 botões para nossa aplicação. A configuração do projeto, como é de praxe, né, que vocês deverão aí configurar na hora que criarem seus exemplos. E essa é a nossa aplicação. Então, nós temos aí uma única tela. Tá? Nós temos um text view no canto superior, onde vai ser exibida a informação quando a gente clicar no botão. No centro vai aparecer a imagem e lá no final nós temos 2 botões. Então, quando a gente clicar no primeiro botão, exibir foto 1, lá em cima vai ser atualizado o texto, indicando que você clicou no botão da foto 1. Quando clicarmos no segundo botão, as informações vão ser atualizadas. Vai aparecer uma outra imagem no centro e lá em cima o texto que vai estar sendo exibido vai ser você clicou no botão da foto 2. Então, esse é o nosso resultado final da aplicação com o Image View. Tá? Um único layout, uma única text view, um único Image View com 2 botões. E a partir da interação com o botão, tanto o Text View quanto o Image View, eles serão atualizados com a imagem e com a informação específica.
certo? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, criar o projetinho e lá dentro da pasta Drawable MDPI, vocês deverão salvar 2 arquivos de imagens. Tá? Para esse exemplo, eu só renomeei os arquivos como foto 1 e foto 2. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar as imagens dentro dessa pasta, que serão utilizadas para ser exibida dentro do nosso Image View. Após ter feito isso, né, o próximo passo é começar a montar o nosso layout. E aí, para montar o nosso layout, né, vejam que já aparece ali aquele Hello World. Então isso aí, quando vocês criam o projeto, já vem, não precisa mexer, pode deixar aí, certo? Do jeito que está. Vocês vão na paleta de propriedades, na paleta de componentes Images e Media, e vocês vão arrastar o componente Image View. Além disso, vocês deverão colocar 2 botões, certo? Que estão lá dentro do primeiro componente lá, que é Form Widgets. E vocês vão setar as propriedades text desses 2 botões para exibir foto 1 e exibir foto 2. Então esse vai ser o nosso layout da aplicação. Feito isso, configurado toda essa parte do layout, então nós poderemos avançar na codificação. E como é de praxe também, a primeira coisa que a gente faz é criar todas as nossas variáveis que nós utilizaremos no nosso código. Então criamos aí 2 variáveis, BT foto 1 e BT foto 2, que é do tipo botão, que vão ser responsáveis por disparar os métodos referentes ao botão, ao clique do botão 1 e ao clique do botão da foto 2. Temos um txt foto, que é do tipo textView, que vai exibir as informações indicando que clicou no primeiro botão ou no segundo botão, e o nosso IV, que é o componente ImageView. Dentro do método onCreate, nós fazemos a ligação com essas variáveis do código com o que está no nosso layout, através do método findViewById, puxando pelo recurso r.id e o identificador do componente, certo? Cuidado para não misturarem aí o que é botão com textView e fazer o cast errado dos componentes. Outra coisa é atentar para os IDs que está sendo utilizado. Os botões, os IDs foram alterados, certo? O ImageView e o TextView permanecem o mesmo, certo? Então, fiquem atentos aí a esses casts para evitar que vocês façam cast de um botão puxando o TextView ou vice-versa. Dando continuidade, depois que fizermos todas essas configurações aí, essas ligações entre nossas variáveis com os componentes de tela, vocês deverão criar 2 métodos aí. Um método chamado ExibeFoto1 e o segundo método chamado ExibeFoto2. Ambos recebendo uma view. Por quê? Porque nós vamos pegar nossos componentes que estão nas nossas telas, na nossa tela, e trabalhar em cima deles. Por isso que precisamos receber a view. E aí, quais são os 2 códigos que vamos fazer? A primeira linha de código, o IV, nosso Image View, nós vamos setar a propriedade dele, Image Resource, e vamos puxar do arquivo R o Drawable foto 1. Ou seja, eu estou setando a foto 1, o arquivo de imagem foto 1, para o meu Image View. Não utilizamos r.id porque as imagens elas ficam dentro da pasta Drawable. Então, por isso que estamos puxando r.drawable, para saber exatamente qual é o recurso de foto que nós estamos utilizando, qual é o arquivo. E o nosso lá foi foto 1. Então, nessa linha, nós sabemos exatamente que no ExibeFoto1, a foto que vai ser setada para o componente ImageView vai ser a foto 1. Na linha de baixo, onde tem o txt foto setText, nós colocamos a informação que vai ser exibida ao clicar no botão 1. Vai indicar que você clicou no botão referente à foto 1. Essa mesma codificação ela vai ser replicada para o segundo botão, para o segundo método, ExibeFoto2,
A única coisa que nós vamos mudar são a imagem, né? O AirDrawable, e aí a gente vai puxar a nossa segunda foto, o arquivo de imagem 2, e a mensagem que vai aparecer no Text View, que agora vai indicar que você clicou no segundo botão, referente à foto 2, certo? Então, esses são os dois métodos. Esses métodos estão fora do onCreate, tá? Eles não estão dentro do onCreate, eles estão fora. Lembrando também que vocês deverão selecionar os botões, o botão 1, exibir foto 1, selecionar esse botão, e na propriedade onClick dele, vocês deverão colocar exibe foto 1. E fazer a mesma coisa para o segundo botão. Clicar no segundo botão e na propriedade onClick, digitar lá exibe foto 2. Se faltar essas duas informações, esses dois nomes na propriedade onClick, quando vocês clicarem no botão, não vai acontecer nada, certo? Então, configurem o nome desses métodos para os eventos onClick de cada botão. O outro componente que nós temos, que vamos falar também hoje, é o Image Button. Então, até agora trabalhamos com botões que só aceitam texto. O WideGets Image Button, ele aceita colocarmos, além de texto, imagem nos nossos botões. A priori, nós iremos apenas contextualizar, né, essa breve explicação que um botão de imagem permite colocar uma imagem. E nós iremos trabalhar efetivamente com esse botão quando montarmos o nosso projetinho que vai acessar o banco de dados, certo? Mas a única diferença é essa, que é um botão que aceita imagem. Então vamos agora executar as duas aplicações para a gente ver o funcionamento. A primeira aplicação, que é o do Spinner. Então nós temos lá o nosso Edit Text, vamos passar o valor do salário, selecionar o item do Spinner e depois mandar calcular o salário e ele vai exibir a mensagem na tela, certo? Esse é o resultado final. E aí, para startarmos compilem a segunda aplicação de vocês, a minha já está compilada, então eu estou executando. A tela de vocês deve aparecer desse jeito inicialmente. Por quê? Porque não tem nenhuma imagem selecionada ainda. Então ele vai trazer a padrão do Android, certo? E a mensagem lá em cima, Hello World. Quando clicarmos nos botões é que a coisa vai começar a acontecer. Então, ao clicarmos no primeiro botão, exibir foto 1, a imagem vai ser carregada, a primeira foto, e lá na nossa Text View vai indicar qual foi o botão clicado. Então, você clicou no botão da foto 1, certo? E exibe aí a imagem no nosso Image View. Quando acionarmos o segundo botão, exibir foto 2, todas as informações vão ser atualizadas na nossa tela. Então, lá em cima vai aparecer, no nosso Text View, você clicou no botão da foto 2. E o nosso Image View também, nesse momento, vai ser atualizado com a exibição da segunda imagem, certo? Então, esses foram os nossos dois exemplos que faltaram ser... O primeiro exemplo Spinner que faltou ser executado na aula passada, que terminaríamos hoje, e o nosso exemplo de utilização do Image View, certo? Dúvidas nós estaremos tirando na próxima aula, né, presencial, ok? Então, abraço a todos!